Sim, o vídeo já começa comigo esfumando uma sombra lilás por toda a pálpebra, então tu faz o mesmo aí em casa e depois vem trazendo profundidade com roxo mais escuro, tá? Aí na bordinha do roxo você vai pegar um blush rosa, tá bom? E vai esfumar com toda a delicadeza que você tem na sua mão, tá bom? Vai aos poucos, tá? Aos poucos. Maquiagem é construção. Não é destruição. Não esquece que se tu quer que os dois olhos fiquem iguais, tu vai fazendo a maquiagem nos dois olhos ao mesmo tempo, tá bom? Que daí você pode ir consertando. Ai, subir um pouquinho mais desse lado, sobe um pouquinho mais do outro lado, tá bom? Vai consertando. Agora a gente vai pra pele. Vocês já devem saber que a base que eu uso é a Selva Neon da Miss Rose, no tom mais claro, só que eu misturei um pouco do tom mais escuro pra ficar não tão fantasma? E tá dando certo, tá? Aplica assim de boa no rosto todo, vem com o seu pincelzinho que você prefere, né? O seu pincel de preferência e espalha a base, tá bom? Eu gosto de concentrar a cobertura no centro do rosto. Então, tu viu que eu apliquei ali mais na bochecha e tal, no meio da testa. E daí o restinho da base eu vou espalhando pra parte assim da barba, quando chega perto da mandíbula, do queixo, na raiz do cabelo, entendeu? Porque onde você aplicou a base é onde ela vai estar mais concentrada, e daí você vai espalhar para onde você quer menos cobertura. Como eu recomprei o meu corretivo da linha Stay Fix, que eu amo de paixão, eu quis usar ele antes do corretor mesmo, agora na parte que eu tô fazendo a base, para ele dar mais cobertura, dar uma iluminada, né? Porque eu quis, tá bom? Porque eu quis. Às vezes a gente tem que fazer umas coisas diferentes na nossa maquiagem. Apliquei em todos esses pontos que vocês estão vendo e com o pincel de base mesmo eu vim espalhando. Espalhei ali no queixinho, que o meu queixo é bem avermelhado, né? Ao redor do nariz também. É mais essa região que eu, tipo, tenho problema. A olheira, ao redor do nariz e no queixo, assim. Então é a parte que eu gosto de concentrar mais cobertura. O resto do rosto não me incomoda tanto, mas eu igualo a cobertura para não ficar estranho, né? Para ficar uma cobertura homogênea. Eu tô um pouco sem ideia do que falar enquanto passa essas partes mais longas para vocês verem o processo mais completo assim. Mas agora eu troquei para a câmera traseira para vocês verem em maior detalhe como é que tá a pele. Eu tenho que trazer um vídeo de preparação de pele, né? Porque eu acho que essa é uma parte. Acho não, né? É uma parte muito importante da maquiagem. O modo que você prepara a pele. Eu vou mostrar o jeito que eu gosto de preparar a pele. Aí você, se tiver uns produtos parecidos, testa aí em casa. Se você gostar, vai fazendo. Se você não gostar, gente, tem, né, outras milhões de pessoas que fazem maquiagem aqui no YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Kawaii, né? Eu não sou o único, não sou a única pessoa que se maquia, não. Vocês estão vendo que eu arrastei o pincel para tentar esticar a base. Não deu certo, acabou tirando. Vim com um pouquinho mais de base para ficar igual o lado direito, né? Para ficar homogêneo. Eu falei que eu gosto de deixar a maquiagem inteira homogênea. Então eu fiz isso aí, um truquezinho, né? Um truque meio óbvio, né, gente? Vim com o meu corretivo laranja da Miss Lari, que eu amo de paixão para cobrir essas olheiras aí de quem não dorme há 20 mil anos. Usei esse corretivo da City Girls na cor 10. Cor 10. Eu botei um pouquinho de blindagem nele para ele ficar mais emoliente. Tô tirando o excesso do pincel porque eu tinha pego o aplicador dele e pintado assim o pincel, tirei o excesso. E vocês veem que mesmo assim ele pigmenta bem, porque é o tom mais escuro do corretivo, né? Não é pra minha pele. Mas como a loja tinha mandado errado, eu tô dando um jeito de usar ele, né, gente? Eu tô usando esse corretivo de um tom 10 de bronzer, mas é só porque ele tava ali parado, gente. Eu tinha que usar porque eu não achei ninguém que quisesse ele. Se você puder comprar um produto mais indicado para o seu tom de pele, é muito melhor. Mas se você só encontrar um produto mais escuro, você vai ter um pouco de dor de cabeça tentando consertar. Vai ter que usar mais base, mais corretivo e o risco de manchar também é maior. O risco de
Não tem muito risco de manchar sendo um produto perto do seu tom de pele. Mas como tem um pulo muito grande entre a pele clara e a pele negra, pode manchar. Pode manchar, pode acinzentar, vai ficar. Tem risco de você ficar com cara de suja. Sabe quando a pessoa passa muito contorno e daí fica com cara de suja? Tem esse risco, tá bom? Tô dando uma enroladinha aqui falando por cima, porque eu ainda vou trazer um vídeo mostrando e comparando contorno e bronzer, para ficar bem claro para vocês quais são as diferenças. Mas eu já vou adiantar aqui que contorno a galera não acerta muito, porque às vezes o contorno é muito quente. Gente, não existe contorno quente. Contorno sempre vai ser mais frio que o seu tom de pele, porque tem que simular sombra. Contorno, vocês já devem saber que eu uso o da Contém 1 grama na cor 1, que ele é assim, perfeito, meu amigo, meu melhor amigo para sempre, meu BFF da maquiagem. Antigamente eu usava ele como bronzer. Daí eu ficava com cara de sujo. Porque o contorno também tem isso. Às vezes não é o produto ser mais escuro que o seu tom de pele. Às vezes ele é ser mais escuro e mais frio. Aí você coloca ele quase no nariz, vai ficar com cara de sujo, gente. O negócio é para fazer sombra e você quer usar como bronzer, você vai ficar com cara de sujo, vai parecer que você pegou a terra a terra do vaso e esfregou na cara. Mas hoje em dia tá tudo bem, porque eu sei das coisas assim onde elas vão direitinho. Ou eu acho, né? Nunca se sabe. Vai que um especialista me corrige. Aí meu mundo cai. Cai assim, ó, pof. Agora, coisa linda, você vai pegar o seu pincel de bronzer para esfumar as bordas do contorno, tá? Não é para aplicar o bronzer onde você tinha o contorno. Você vai usar o pincel de bronzer para esfumar o contorno. E agora eu vou vir com o pincel de corretivo da Essence para espalhar o meu corretor laranja da Miss Lari, que eu amo, né? Amo esses dois, tá? O corretivo e o pincel de corretivo. Esse pincel é muito bom. Eu deixo ele só pra isso, porque ele chega certinho ali nos cantinhos. Mas pra corretivo eu não gosto dele, porque fica todo estranho o corretivo. Voltamos para o corretivo de iluminação da Ruby Rose, o Stay Fix. A minha cor é C00, não sei porque que eu tava cheirando. E assim, eu fui meio empolgado com ele, tá? Admito que eu usei ele um pouco mais do que deveria. Mas vamos iluminar essa pele ali na olheira mais, né? Que é onde não tinha. E no cantinho do nariz e no meio da testa, que eu gosto também para fazer o contraste com o contorno. Mas se você não quiser, tem muitas linhas na testa, não precisa aplicar mais uma camada. Porque daí, conforme você vai espichando assim a sobrancelha, vai botando a sobrancelha pra cima, vai fazendo careta, vai acumular. Quanto mais produto você tiver, mais vai acumular. Esse pincel aí também é velho de guerra. Eu tenho ele há 2 anos, eu acho. Comprei lá no Shopee. Vou deixar o link na descrição pra vocês, porque eu amo. Amo esse pincel, gente. Eu não largo ele por nada. Acho que só se eu testar um pincel melhor que ele, e eu não sei se eu quero testar um pincel melhor que ele, porque eu acho que o problema não é dele, sabe? Às vezes eu vejo umas coisas de errado na minha maquiagem, e eu duvido que o problema seja esse pincel, mas se for, eu não quero saber. Peço perdão que o espelho tava na frente, mas agora eu vou aplicar um pouquinho mais de corretivo, e vocês vão ver melhor o jeito que eu espalho. Não tô mais sabendo falar. É o mesmo jeito, só que antes, como tinha mais corretivo nessa área, tinha que vir com mais cuidado para não deixar a cara toda branca, invadir o bronzer e o contorno. Mas agora, como é pouquinho produto, você concentra mais na região que você quer mais cobertura. Não precisa descer tanto. Vocês vão ver que daqui a pouco eu vou vir com a paletinha de sombra, mas é porque eu selei a pele fora das câmeras e agora eu vou fazer o blush com toda essa metadinha da paleta Lover da Pink 21. Misturei um pouquinho do meu blush rosa também. Sempre tiro o excesso ali na tampinha. E esse blush aí avermelhado com um tom meio laranja, assim, rosado, vai dar uma cor linda na bochecha. Tira o excesso na mão, tá bom? Muito importante. Porque senão você vai levar uma chinelada. E vem aplicando o blush com batidinhas
movimentos circulares, arrastadas, como você quiser, que não vai manchar, tá bom? Quem quiser um vídeo detalhado sobre como eu aplico blush para não ficar manchado, eu posso trazer, tá bom? É só pedir, gente. Pede aí uns vídeos que vocês quiserem que eu faço. Porque eu tô sem ideia às vezes. Às vezes sempre, né? Eu sempre tô sem ideia do que fazer e vocês não me ajudam. Não te esquece que os produtos em pó são iguais os produtos cremosos ou líquidos, tá? É muito melhor você vir construindo camadas, construindo pigmentação, do que você pesar a mão e ficar uma bola de bronzer nessa testa. E daí depois você vai tirar como? Com 2 kg de pó compacto? Vai ficar feio, mulher. Então vem aos poucos, tira o excesso ali na tampa. Pode dar uma esfregadinha na sua mão para tirar o excesso também. Faça o que for, mas não vai levar uma chinelada logo de cara, tá? É muito mais difícil consertar produto em pó do que produto líquido ou cremoso. Eu mostrei e falei sobre o contorno, mas eu acho que é um passo bem pulável se você é iniciante na maquiagem, tá bom? Se você se maquia só para dia a dia, às vezes se maquia assim para um evento à noite, não é muito necessário o contorno. Mas se você vai bastante a eventos noturnos, tirar foto com flash e já é experiente na maquiagem, conhece bem o seu rosto, vale a pena ir atrás de um contorno que você sabe que você vai usar sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? Mas mesmo assim, eu acho que pro dia, o bronzer ele já quebra um galho de definir seu rosto. Agora a gente vai para a parte de baixo dos olhos. Peguei esses tons que são um pouco mais escuros e apagadinhos da paleta de sombra, porque eu gosto de fazer essa parte de baixo um pouquinho mais apagadinha, né? Sempre que eu quero fazer um olho neon, tá? Peguei no pincel, tirei o excesso na tampa, como sempre, para você ir construindo a sombra, tá? Virei a câmera para vocês verem direitinho o movimento, arrastadinhas, mas você pode também dar batidinhas, funciona super para depositar o pigmento. E vai aos poucos, vocês estão vendo aí que tem quase nada de sombra no olho. Mas depois você vai pegando mais, vai construindo, porque é sempre mais fácil você adicionar do que você tirar. Mulher, se tu fizer uma linha preta aí embaixo, o que tu vai fazer para tirar? Vai ter que dar teus pulos, mulher, porque eu não sei. Eu não faço ideia. Eu não sei o que falar nessas partes vazias assim. Eu queria ter alguma música pra cantar, eu queria ter alguma fofoca pra contar. Mas é isso, gente. A mesma coisa que você fez num olho, você faz no outro. Agora eu vou vir com uma sombra mais clarinha, iluminando ali o cantinho do olho. Se você não tiver uma sombra clarinha, uma sombra branca, pode ser o seu pó compacto, tá bom? Pode comprar um pó compacto mais clarinho que você achar na loja, que vai dar certo. Agora é uma parte que eu queria que tu prestasse muita atenção, tá bom? Porque às vezes não fica escuro como você quer. Eu peguei esse marrom, 2 tons de roxo, tô aplicando ali embaixo, tá bom? E você vê que eu voltei para pegar um pouquinho de preto, porque o marrom não escureceu o suficiente, então eu tive que pegar um pouquinho de preto, tô aplicando com esse pincel da Macrylan, vai estar na descrição o pincel porque é muito bom. E eu quero que tu veja a diferença do olho esquerdo pro direito, olha, clarinho, e o outro tá mais escuro. Agora eu vim com uma sombra cintilante para dar um brilhinho no olhar. Eu sempre aplico ali, ó, no cantinho interno ou no cantinho da remela, que eu gosto de chamar, tá bom? Mas você dá uma descidinha ali para perto de onde você aplicou a sombra roxa com o preto e tal. Desce um pouquinho dessa sombra, vai ficar a coisa mais linda, gente. A Beyoncé usa isso, tá? Se a Beyoncé usa, você não vai usar? Pelo amor de Deus. Eu vim até com um pincelzinho de pintura para ficar mais bonitinho. Agora a gente vai vir com uma sombra preta, outro pincelzinho de pintura e vai sujar a raiz dos cílios. Isso faz toda a diferença no seu olho. Pode ser o olho mais básico do mundo, mas por favor, pega uma sombra preta, um pincelzinho fino e dá uma sujadinha na sua raiz dos cílios. Também vim com um tom de contorno ali abaixo da sobrancelha, conectando com o nariz, porque a maquiagem estava deixando meus olhos muito separados. Vim com a máscara de cílios da Luisance, gente, o nome também vai estar lá na descrição, tá bom? Lê a descrição, mulher, vai ler que tem o nome dos produtos tudo, tá?
Vou gastar 10 horas para escrever o nome dos produtos e tu não vai ver? Olha lá, por favor, vai que tem um produto que você gostou, quer usar, tá? Aplicou uma camada, deixa secar. Agora com outra máscara de cílios, porque esse aplicador é melhor para aplicar. Embaixo, já tô me embananando com as palavras, tô aplicando ali nos cílios de baixo. Ai, Christian, mas deixou tudo manchado, carimbou a máscara no olho todo. E daí, mulher? E daí? Não me incomoda? Por que tu tá te incomodando? Fiz outra camada nos cílios de cima. Calma aí que eu tenho que respirar. Lápis de olho lilás da Melu. É quase um trava-língua, tenta falar aí na tua casa. Deu o toque final que precisava nessa maquiagem pra ficar aí, assim, a coisa mais linda do mundo. E olha aí o resultado final na câmera traseira, ok. Tu acha que o viado não se garante no reboco? Às vezes, né, gente? Eu só me reboquei na minha vida. Eu não posso falar de reboco nos outros, mas em mim, a cara de nojo. Meu pai, que viado patético. Olha os olhos de perto, coisa mais linda. Olha, bem arregaladinho, graças a Deus. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, aprendido uma ou duas coisas. E até a próxima.